Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje eu vou falar com uma coisa bem diferente. Existe algo quase instintivo para quem olha para o céu. Quando passa um avião, você escuta aquele barulho. E quando se trata de demonstração aérea, esse sentimento ganha outra dimensão, porque é aquele momento que milhares de pessoas levantam os olhos e ao mesmo tempo o coração acelera porque está vendo ali uma coisa que é fora do normal, porque a gente tá ali confortável quando viaja de avião, tá ali quietinho, mas a gente tá vendo agora é um avião fazendo o que a gente chama no popular piruetas. E essas manobras com tanta precisão impactam a gente. Assistir uma demonstração aérea é mais do que ver os aviões voando. A gente vê ali técnica, vê disciplina, vê uma confiança absoluta entre os pilotos. São anos de treinamentos comprimidos ali em minutos de apresentação. Cada manobra tem uma formação, ela tem um traço, ela é desenhada, planejada para que crie um efeito visual para quem está assistindo e marca também a tradição da aviação de um país ou até mesmo de um grupo. No Brasil, quando a gente fala de demonstração aérea, a gente fala de uma das equipes mais admiradas e respeitadas, não somente no Brasil, mas também pelo mundo, que é o Esquadrão de Demonstração Aérea, mais conhecida popularmente como Esquadrilha da Fumaça, que há décadas encanta multidões e representa o orgulho da Força Aérea Brasileira. Para nos ajudar a entender um pouco desse mundo que existe dentro da demonstração aérea da aviação de caça brasileira, a gente traz e recebe com muito prazer um sergipano, um aracajuano, que faz parte da equipe da Esquadrilha da Fumaça, que passou aqui por Aracaju, nos deu esse presente no aniversário da cidade de Aracaju, uma apresentação muito bonita, e essa ligação emocional de ter um aracajuano dentro de uma equipe que é vista no mundo inteiro. Então, hoje o nosso convidado é o Capitão Bezerra. Capitão Bezerra, muito obrigado por estar no podcast. Obrigado, Marco. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui para bater esse papo contigo. Vamos ter uma conversa aí bem temperada. Eu vou começar a entrevista já falando assim, fumaça já, porque o grito de guerra da esquadrilha, né? E eu apresentar o Capitão Bezerra, que é mais conhecido em Aracaju como André Nery Lima Bezerra. Nascido aqui em Aracaju, um aracajuano que construiu uma história dentro da Força Aérea. Vamos conhecer um pouquinho de onde ele vem aqui de Aracaju, vamos nos localizar no Google Maps de onde ele é. Ele é cria de onde, mas ele construiu a carreira na aviação militar como um piloto de caça, tem experiência operacional tanto nos esquadrões da Força Aérea e também instrutor na Academia da Força Aérea, participando na formação de outros pilotos militares. Hoje integra a equipe responsável por levar aos céus do Brasil e ao mundo um espetáculo que combina técnica, precisão e o orgulho. Porque americanos gostam ou não, quem inventou o avião foi Santos Dumont, tá? Então essa não. Bezerra, vou chamar sempre assim de Capitão Bezerra, como é conhecido. Para começar na entrevista, eu tenho uma curiosidade. Para um piloto de caça, quando não está no avião e enfrenta um trânsito, só tendo que andar ali a 60 km por hora, não dá uma agonia? Dá uma agonia, mas a gente tem que pelo menos pensar que a gente não está amarrado numa assento ejetável. Pelo menos no carro dá para reclinar um pouquinho, botar esperar o trânsito melhorar, botar uma musiquinha. Isso é bom. Eu queria entender um pouco como é que nasce, aí é que eu vou revelar, como é que nasce essa ligação de aviões com aquele menino criado no bairro industrial? Ótima pergunta, porque é difícil explicar. É difícil explicar. E muitas vezes é uma resposta difícil de dar, porque às vezes a criança tem um militar na família, ou tem um aviador na família, ele tem algum motivo para ter esse estímulo a mais. E eu não tive. Eu já perguntei para os meus pais algumas vezes como que isso aconteceu e eles tampouco sabem explicar. Então, a gente costuma dizer que às vezes a criança é infectada pelo aerococcus e é uma infecção que você não consegue se livrar dela pro resto da vida, né? E eu falo especificamente sobre Aracaju porque, por algum motivo, eu achava distante, eu achava difícil de entender a aviação para uma criança que morava na cidade que recebia 3, 4 voos por dia, né? Mas toda vez que o avião passava, eu ficava grudado naquilo, eu não conseguia parar de ver. Talvez Você é novo, tem 35 anos. Então, ali no bairro industrial, a gente tinha antigamente aqui no aeroporto de Aracaju, que é uma perna do vento, o avião tinha que cruzar meio ali por cima, né? Exato. Quem vinha do sul fazia a curva ali por cima do bairro industrial. Exatamente. Então,
Passou um VASP 727. Exato. Opa, é isso aí. Tinha, na época, eu lembro muito do Breguinha, né? Do 737-200 da VASP. Barulhento. Exatamente. Nostálgico pra mim, né? E aí chega aos 18 anos, vou me alistar. Até lá foi um longo caminho, né? Porque eu não sabia o que era Força Aérea. A Força Aérea ela era um conceito muito distante. A gente tinha, na época ainda aqui, em Aracaju, o DTCE, o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, que hoje já não está mais instalado aqui em Aracaju, mas na época era o que se tinha de Força Aérea aqui, né? Mas não era uma base aérea, eu não via aeronaves militares, eu não via aviões da Força Aérea, então eu não tinha essa referência. Eu queria ser piloto civil, eu queria estar no avião comercial para ser piloto de carreira, como se falava na época, né? Eu só não sabia o caminho para isso, eu não sabia como fazer isso acontecer, mas eu sabia, pelo que me falavam, que eu precisava estudar muito. Então tinha isso como uma premissa para mim. Eu sabia que pelo menos inicialmente seria esse o caminho, né? Depois que eu já estava maior, já tinha terminado o ensino médio, foi que eu fui descobrir que existia a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E quando eu descobri a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, eu entendi que era um ensino médio que eu já tinha concluído. Então é como se eu tivesse perdido uma oportunidade, como se eu tivesse visto uma porta passar depois que ela já tinha passado. E aí eu fui estudar no interior de São Paulo para me preparar, né, para os concursos que eu estava me propondo a fazer para os vestibulares, né? E um professor, ele me orientou. Falou, menino, o que você quer? Você quer voar? Eu quero voar, eu quero ser piloto. Então você vai para a Força Aérea, vai voar na Força Aérea. Tá, mas como é que eu faço isso? Você vai fazer a prova para passar na Academia da Força Aérea. Na AFA. Na AFA. É lá que se formam os pilotos da FAP. Foi aí que eu descobri, né, como se tornar um aviador, e de fato foi a Força Aérea que me deu as asas, né? É até um acesso bem rigoroso, né? Muito difícil passar na AFA, né? Inclusive, para a AFA abrem-se menos vagas do que para a IPCAR, né? A IPCAR é um ensino médio militar, né? É uma escola de formação da Força Aérea Brasileira que abre portas para jovens a partir dos 14 anos. Já na Academia da Força Aérea, o jovem já tem que ter um ensino médio completo para poder ingressar e fazer um ensino superior. Na Academia da Força Aérea, a formação são 2 graduações, né? A gente se forma em administração, com ênfase em administração pública, e ciências aeronáuticas, além da formação militar e da instrução aérea também, né? E eu lembro que na época que eu passei eram 20 vagas só para meninos do Brasil inteiro, né? Então tende a ser sempre bastante concorrido, né, esse concurso para a AFA. A aviação brasileira, ela tem, a gente falando aqui de AFA, ela tem uma ligação muito próxima, né? Sim. A esquadrilha utiliza um avião de fabricação nacional, sim, desenvolvido todo aqui no Brasil. Exato. E recentemente eu vi um vídeo que até a tecnologia da fumaça que vocês usam foi desenvolvido também aqui. Sim. Então, ali vem da AFA, né? Toda essa ciência, vamos dizer assim, de projeto também vem da formação da AFA, né? O avião que a esquadrilha utilizou entre 1984 e 2013 é o T-27 Tucano, né? Que até hoje ele é considerado o melhor treinador básico do mundo, né? Foi fabricado, na época ele era algo assustador em termos de capacidade, né? Foi vendido para o mundo inteiro, né? E até hoje está em operação. Ainda hoje é o avião utilizado para a formação dos cadetes da AFA, né? Um avião fabricado pela Embraer, né? Na escola da aeronáutica a gente tinha o T-6. T-6. Isso. Depois vem para o... houve vários aviões de instrução, né, na Força Aérea. Teve o T-19, depois passou para o T-21, o Fokker T-21. Teve o T-23, o Irapuru, né, carinhosamente apelidado de Zarapa. Um período curto, né, o T-33, que era um avião a jato que, pelo que dizem, né, era muito difícil para a instrução do... Fuga. Não. O Fuga foi na fumaça, foi o T-24, né? Na instrução da AFA foi o T-33. Ali você faz o aprendizado de pilotagem. Isso, exato. Mas é uma pilotagem militar. Pilotagem militar. Né? O cadete ele sai da academia formado, habilitado, né, em voo básico, tráfego aéreo, manobras básicas, mas também manobras acrobáticas básicas e o voo de formatura básico. Então esse é o pacote do piloto militar que vai seguir para qualquer das aviações da Força Aérea. Daí você segue para a aviação de caça. Exatamente. O que significa ser um piloto de aviação de caça dentro da Força Aérea? É o Top Gun?
Engraçado, né? O Top Gun, ele popularizou a aviação de combate, né, no mundo, né? A Top Gun é uma escola de formação de pilotos de caça da Marinha Americana, que existe essa escola de fato. E é legal como isso influencia na cultura, né? Na cultura geral das pessoas, né? Na FAB, o piloto de caça, ele faz a formação dele lá na base aérea de Natal, no A-29 Super Tucano, que é o avião que utilizamos também hoje na Esquadrilha da Fumaça. Depois ele passa um tempo ganhando experiência em 3 esquadrões localizados em região de fronteira no Brasil, né? Eu particularmente fui para Porto Velho e servi lá por 2 anos. Depois de algum tempo eu voltei para Natal para ser instrutor de caça, e eu trabalhei mais 4 anos formando pilotos de caça da FAB lá na base aérea de Natal, e adquirida a experiência necessária para dar os próximos passos, aí existe aquilo que a gente chama de progressão operacional, né? Que na aviação de caça brasileira existe o F-5, localizado, né, em 2 bases aéreas, uma no Rio de Janeiro e outra lá no sul do país, em Canoas, e também o A-1, que é uma aeronave a jato mais especializada em ataque e vigilância, né? Hoje temos já o Gripen, né, o nosso novo caça de 5ª geração, que já tá em operação, já está fazendo missões de alerta de defesa aérea, e essa é a nossa primeira linha, a linha da frente da aviação de caça brasileira, né? E aí eu tive essa oportunidade de progredir para os esquadrões de primeira linha, mas tinha outra coisa que estava fazendo meu coração bater um pouquinho mais forte, que era uma possibilidade que eu via de pleitear uma das vagas na Esquadrilha da Fumaça. Ainda nessa parte de aviação de caça, vocês então são os pilotos de defesa aérea nacional. Exato. Então, que a gente vê, um avião traficante foi abatido, então a gente não tem essa situação, Sim. graças a Deus, de entrar um avião aqui e vocês precisam... A gente já teve situações, até se vocês pesquisarem na internet, durante a Guerra das Malvinas teve um avião britânico que faltou combustível, entrou no espaço aéreo brasileiro e pousou no Rio. Exato. Era um avião de ameaça, né? Sim. A gente teve a situação do sequestro do avião da VASP em Brasília, que também foi uma proteção para... são exatamente essas missões que a aviação de caça faz, né? Além de muitas outras. É exatamente isso. Então, o piloto de caça da Força Aérea, ele está habilitado para missões de ataque ao solo, de reconhecimento, de apoio aéreo aproximado, de vigilância do espaço aéreo, de ações de policiamento do espaço aéreo, que é um termo que a gente utiliza para esse tipo de atividade. E sim, no geral, o objetivo é garantir o que a gente chama de supremacia, de soberania dentro do nosso espaço aéreo. Então, tanto ameaças que, como, né, você falou, elas podem manchar ou prejudicar a soberania do espaço aéreo, quanto aviões que estão sendo utilizados para atividades ilícitas. Todas essas ocorrências são monitoradas pela Força Aérea Brasileira e podem receber algum tipo de interferência. No caso da fronteira, onde a gente tem os esquadrões que operam o A-29 Super Tucano, o que mais acontece são interceptações de aeronaves de pequeno porte que estão envolvidas com atividades ilícitas, né? E interceptação e interferência no voo dessas aeronaves é algo que acontece de forma, digamos assim, rotineira no nosso espaço aéreo. Capitão, é mito dizer que o piloto de aviação de caça, ele fica ali em stand-by dentro do plantão dele, ele não pisca, não fica ali só esperando, pronto, tocou a sirene, tem que estar dentro do avião. Não é mito, é exatamente assim. Exatamente assim. Na verdade, a gente tem uma escala todos os dias. Agora, nesse exato momento, em cada esquadrão de caça da Força Aérea tem um piloto que está de prontidão, esperando a sirene tocar, e se tocar, já ele vestido, tem tudo equipado, o avião já pronto, o avião está pronto para o acionamento. Quando a sirene toca, a gente tem 8 minutos para decolar. Não querendo entrar nos detalhes da Força Aérea, até pode ter questão de segurança nacional, mas esses aviões, eles são o tempo todo preparados, montados, armados. Sim. Para derrubar um avião, Sim. fazer qualquer... Exatamente. Então, tem míssil, tem bomba, tem metralhadora, tem tudo ali. No caso dos aviões a jato, eles são equipados com mísseis. No caso do Super Tucano, com metralhadora. Exatamente isso. Ele fica armado, pronto para caso seja necessário. E, na verdade, existe uma cadeia de ações de policiamento, né? Não é porque a gente decolou para interceptar um avião que ele precisa ser derrubado. Até isso acontecer, tem muitas outras etapas anteriores, algo parecido com abordagem policial, né? Que vão sendo
seguidas para observar se realmente é uma atividade ilícita. Sendo assim, a gente coleta informações, depois de coletar informações, o piloto que está interceptando, ele pode passar instruções para aquela aeronave, e aí, a partir daí, a operação, ela observa se aquele avião está sendo cooperativo ou não. Caso ele não seja cooperativo, ainda existem outras etapas dessa cadeia de abordagem até o último estágio. Eu fico só imaginando, o cara tá vamos chamar de teco-teco, aí vocês encostam ali e só faz aquele sinalzinho, olha o que eu tenho aqui para você. Exatamente. Você escolhe, né? Quem tá assistindo pelo YouTube pode pesquisar, porque vai achar bastante notícias e vídeos, até da própria Força Aérea Brasileira, explicando como é que funciona essa questão da vigilância espaço-aérea. É muito interessante. Agora, você ali dentro da Força Aérea, tem contato com tudo, aí você via aquele grupo ali de os doidos fazendo maluquice, aí sei lá, eu tenho que entrar nesse negócio, né? Foi mais ou menos isso. Eu era instrutor de caça em Natal, e eu estava planejando já os próximos passos da minha carreira operacional. Eu acho que o caminho mais natural para mim seria migrar para uma outra aeronave da aviação de caça, como o F-5, por exemplo. Mas, num belo dia, eu lembro perfeitamente desse dia, a esquadrilha foi fazer uma apresentação em Natal, na Praia do Meio. Era uma sexta-feira, o nosso comandante liberou a gente mais cedo para que a gente pudesse ir prestigiar, afinal é a nossa Força Aérea, né? Quando eu era cadete, a Esquadrilha da Fumaça fica sediada na Academia da Força Aérea, então o cadete está acostumado a ver a esquadrilha treinando, né? Pirassununga, Pirassununga. Então a gente divide mesmo o espaço aéreo. O cadete está voando com seu instrutor, taxiando ao lado dos aviões da esquadrilha. Então é algo que a gente, de certa forma, está até acostumado a ver. Mas eu nunca tinha visto daquele jeito. Eu já tinha visto como criança. Gera um tipo de sentimento. Como cadete era outro. Naquele dia, em 2018, lá em Natal, eu vi por uma perspectiva completamente diferente. Eu agora, dentro da Força Aérea Brasileira, na posição do público, entendendo um pouco mais a fundo qual era o impacto que aquilo estava gerando nas pessoas, na sociedade, nas crianças, o jeito que as pessoas interagiram com aquilo, e um sentimento diferente agora, diferente daquele que eu senti quando era criança. Isso que está acontecendo aqui é gerado pela minha Força Aérea. E eu falei, eu quero fazer parte disso também. E foi aí que eu optei por tentar encontrar um caminho para fazer isso dar certo. Então, assim, como é que é o vestibular da esquadrilha? É vestibular, né? O pessoal fala que assim, a gente faz um teste psicológico. Quem não passar, entra. Não, brincadeira. Todos os anos a esquadrilha se despede de 2 pilotos e admite 2 pilotos, né? Mais ou menos isso, né? Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. O piloto fica na esquadrilha por 5 anos. Quando esse tempo termina, o piloto deixa a equipe para abrir as portas para novos integrantes, né? Você precisa adquirir experiência operacional, existe uma quantidade de horas de voo mínimas para você ser declarado apto para participar do processo seletivo, e você é submetido a uma bateria de testes feitos pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica também. E dessa forma a equipe da esquadrilha consegue ter uma projeção das características operacionais, funcionais e também psicológicas de cada um dos candidatos. E baseado nessas características, eles selecionam aqueles que melhor se adaptam à atividade da esquadrilha, né? Então eu pleiteei essa vaga em 2020, 2021, e em 2021 eu fui selecionado para a equipe. Isso é interessante. A esquadrilha, ela tem esse privilégio, digamos assim, de poder escolher quem vai fazer parte dela. Os integrantes escolhem os integrantes. A gente escolhe quem vai fazer parte da equipe. Os doidos escolhem os doidos. Exatamente isso. Esse aqui não é tão doido, não. Mas isso é interessante. Isso acontece porque, estando dentro da nossa atividade, da nossa operação, a gente conhece as características que, de fato, tornam um piloto, não só o piloto, mas todos os integrantes, até os mecânicos, a equipe administrativa, a gente entende aquilo que o integrante que está lá dentro precisa ter. E dessa forma a gente tem um mapeamento daquilo que a gente precisa para trazer o cara. Mas tirando a brincadeira, o nível técnico tem que ser o melhor da aeronáutica, né? Para estar na esquadrilha. Sim, mas olha que interessante. A gente tem requisitos que são requisitos altos em termos de experiência operacional para que os candidatos possam pleitear a vaga. Então, todos os anos a gente trabalha com o espaço amostral nessa seleção de profissionais já de antemão brilhantes.
todos os candidatos... É um momento muito difícil, muito importante por isso, né? Todos são formados na mesma escola, todos adquiriram experiência na mesma instituição e todos chegaram ali sendo muito competentes, muito experientes. A gente tem um espaço amostral grande de oficiais brilhantes. Isso por si só já torna esse processo de seleção difícil. Então, sim, o nível técnico, o nível operacional, ele é relevante, mas não é o que a gente olha com mais cuidado, por incrível que pareça. Porque a gente sabe que dentro dos que estão ali, todos são pilotos muito bons. São pilotos experientes da Força Aérea Brasileira. A questão é que a gente busca prestar muita atenção para as características não operacionais, as não técnicas. Porque se eu coloco um piloto dentro do avião para treinar acrobacias e por algum motivo ele demora para aprender, ele tem dificuldade em executar o voo, eu posso simplesmente dar mais um voo para ele. Tem um instrutor para transmitir a experiência para que ele aprenda. Se ainda assim ele tiver dificuldade, eu posso dar outro voo para ele e depois outro voo para ele. Ou seja, eu tenho um recurso para entregar para aquele piloto aquilo que ele precisa para executar a tarefa dele. Se, por outro lado, eu admito um piloto que, por exemplo, tem uma dificuldade em trabalhar em equipe, eu não tenho os requisitos para entregar isso para ele. Isso ele tem que trazer consigo. Tem uma característica que vocês, pilotos da esquadrilha, têm, que eu queria saber, uma curiosidade que eu queria saber, se é também requisito. E eu percebi com a chegada de vocês no domingo. O fácil trato com o público. Porque é muito impressionante ver o quanto... não é que parece ser uma tarefa. Vocês têm prazer em estar atendendo as pessoas, principalmente as crianças, que são os maiores fãs da esquadrilha. Exato. Mas é perceptível isso, a acessibilidade de vocês. Perfeito. É requisito. Isso, o que você falou exemplifica o que eu estava falando. É exatamente isso que a gente busca, porque isso é algo difícil de entregar, difícil de construir, né? Se o profissional que está participando desse processo seletivo traz essas características com ele, ensinar ele a voar é a parte mais fácil. Então, de fato, né, o esquadrão de demonstração aérea, ele é essencialmente um instrumento de conexão da instituição com o público. Então, ter um profissional que facilite esse processo de interação com as pessoas, principalmente com as crianças, né, que é o nosso público mais, digamos assim, mais próximo, né, aquele que olha pra gente com mais interesse, é fundamental. Então, sim, né, essa questão de trato com o público, de comunicação com as pessoas, de interação com as pessoas, com diferentes públicos, porque a gente circula em eventos diferentes, em contextos diferentes, em cenários diferentes, a gente migra entre esses mundos constantemente, e essa adaptação a diferentes meios de comunicação, diferentes formas de interagir com as pessoas é fundamental. Capitão, quando aí entra na esquadrilha, ele é escolhido. Sim. Quanto tempo leva? Porque ele vai sair de uma aviação militar, que ele está acostumado, Sim. e agora ele vai entrar em uma de demonstração aérea. Exato. Lógico, agora é voando a 1 metro do outro avião, fazendo cruzamentos de rotas, fazendo tudo que é possível. Ok, Marcos, você entrou, ok, agora vamos começar o seu treinamento. Quanto tempo leva para ele ser um dos 8 pilotos? Legal. A gente tem um programa de formação para o piloto que entra na esquadrilha até ele fazer a primeira demonstração de no mínimo 90 voos. O tempo que esses 90 voos vão levar para acontecer depende muito de como que está a rotina da esquadrilha. O meu caso foi atípico. Eu entrei na esquadrilha em 2021, ou seja, pandemia. Durante a pandemia, a esquadrilha não estava fazendo aquilo que ela é feita para fazer, que é aglomerar pessoas. Então você tinha intensivo. Exatamente. Você teve o intensivo. Eu tive o intensivo. Porque a equipe não viajava, a gente passava mais tempo em sede e dessa forma o ritmo da minha formação foi muito acelerado. Então esses 90 voos aconteceram em mais ou menos 3 meses. Eu comecei a voar em junho, ali para meados de setembro eu estava terminando a minha formação. No final do ano, num evento interno da Academia da Força Aérea, na formatura dos cadetes, eu fiz a minha primeira demonstração. Em 2022, a pandemia está terminando, as pessoas estão voltando para a rotina normal, entre aspas, e a esquadrilha volta a se apresentar, e aí sim, são as minhas estreias oficiais. Né? Mas começa o treinamento, você está acostumado com a aviação normal, vou chamar assim. Sim. Aí de repente você começa a fazer, tá voando aqui com... Oi, meu amor, vá, afasta um pouquinho aí, tem um pouco disso. Na verdade é o contrário. Na verdade, a gente começa voando afastado e o nosso instrutor que está ensinando a gente fala, ei, aproxima um pouquinho mais. Você vai olhando assim, gente... Exato, isso. Não é do dia para noite. Não é do dia para noite. É algo que leva um tempo até que a gente consiga
entender as diferenças. E o curso ele é muito bem estruturado, ele é dimensionado para, a partir da experiência que você tem, você chegar onde precisa chegar. É interessante que não precisa ser uma adaptação de pilotagem, porque vai ser num avião onde a pessoa já foi instruída, né, teoricamente. Não necessariamente. Não? A gente tem pilotos da Esquadrilha da Fumaça que antes de entrarem no EDA não tinham voado o Super Tucano. Porque um dos requisitos é ser instrutor de voo, ou da Academia da Força Aérea, ou do esquadrão que forma os pilotos de caça lá em Natal, o Esquadrão Joker, né? E a gente na verdade teve, né, na Esquadrilha da Fumaça, até pilotos de asas rotativas. Pilotos de helicóptero que se tornaram instrutores da AFA e assim atingiram os requisitos e foram admitidos pela esquadrilha e desenvolveram suas atividades com maestria, né? Vocês treinam qual é a rotina de treino? Diária, semanal? Como? Eu vou responder essa completando o anterior. Quando a gente está em formação, no período de formação de um novo piloto, os voos são diários e muitas vezes a gente faz mais de um voo por dia. Essa periodicidade constante, né? Essa redução do intervalo entre um voo e outro é fundamental para que o piloto possa desenvolver a memória muscular para que ele faça aquele voo. O voo é extremamente específico. Eu, particularmente, sou piloto da posição número 6. Então, o voo do número 6 é muito diferente do voo do número 5, que é diferente do voo do número 4. É tudo muito específico. Cada um é formado pelo número? Cada um tem uma posição de voo específico e quem forma o piloto da posição é o outro piloto da posição. Nós temos 2 pilotos para cada posição. Então, quando eu entrei na esquadrilha, o capitão Moreno, que estava na equipe como número 6, ele foi responsável pela minha preparação como número 6. Então, é tudo muito específico, é tudo muito direcionado para fazer o que você tem que fazer. Esse número o número posição de formação é escolhido para o candidato? Na verdade, é definido pelo piloto que está deixando a equipe. Quando eu entrei, o Major Barra estava saindo, então, ele era o número 6 e eu fui, de certa forma, para a vaga dele, foi isso. Então, durante a formação tem que ser muito concatenado, né, o ritmo de voo. Só para a gente situar, é como se fosse, um vai ser lateral, um é zagueiro, um é meio de campo. Mais ou menos isso. Então, eu vou explicar, né, o número 1 é o líder. Nas alas internas, na parte de dentro, a gente tem o 2 do lado direito, 3 do lado esquerdo, e fechando esse diamante, a gente tem o ferrolho, que é o número 4. Nas pontas, a gente tem do lado esquerdo o número 5, e na ponta direita o número 6, que é onde eu vou, quando a esquadrilha está toda agrupada. O número 7 fecha a formação e durante a demonstração ele é o que fica sozinho, é o que fica isolado fazendo aquelas manobras. É o mais doido. Dizem que é o mais doido. É o que faz as mais difíceis, né? Ele faz as manobras mais agressivas, digamos assim, né? Como ele não tem outros aviões perto, ele está voando isolado, ele tem a liberdade para extrair o máximo das capacidades aerodinâmicas e acrobáticas, né? É o que avião dá o cavalo de pau. Exatamente, faz aquelas cambalhotas lá. Porém, depois que o piloto já está formado, a nossa periodicidade de treinamento é menor do que o pessoal imagina. A gente faz um treinamento por semana. Porque vocês estão quase o tempo todo se apresentando. Exato. Um treinamento completo por semana e as demonstrações das finais de semana. A apresentação em torno de 30 minutos, né? 35 a 40 minutos a apresentação completa. Quantas manobras? Em torno de 50 manobras. Nem percebe 50. É porque aí que tá. Isso entra numa das características mais interessantes da Esquadrilha da Fumaça, que é pelo número de aviões, a gente divide a demonstração em 3 células. Então tem um grupo de 4 aviões fazendo manobra com os 4. Tem um grupo de 2 aviões, o 5 e o 6, que é onde eu me encaixo, e tem o 7, que ocupa esses espaços entre um e outro. É como uma peça de teatro em que você não para de assistir uma cena em momento nenhum. Quando uma equipe sai de cena, a outra entra. Porque a que sai vai se preparar. Exato. Enquanto um está se preparando para a manobra, o outro está manobrando quando ele sai. Isso é uma exclusividade nossa, né? Às vezes a gente assiste apresentações de outras equipes pelo mundo e existem muitos lapsos entre uma manobra e outra. A nossa esquadrilha, a demonstração ela é muito dinâmica. A velocidade média de uma apresentação, vocês estão ali... De 0 a 600 km por hora. Por que 0? Porque em várias manobras o avião literalmente para no ar. Literalmente. Inclusive o 7. O 7, os 5 e 6 também fazem a famosa velocidade 0, V0, o hammerhead, né? Então, não é que parece que o avião para no ar. O avião literalmente para no ar. O velocímetro zera, o nariz cai, a gente recupera da manobra vertical. 600 km. 320 nós. 320 nós, se a gente multiplicar por 1.8, porque é o fator de conversão, vai dar 590 alguma coisa. 594 km por hora, 600. Isso a 1 metro de distância um do outro. 1,5 metro, às vezes 2 metros, por aí. Eu vendo os vídeos, a gente vai colocar alguns vídeos de vocês, principalmente vocês botam as câmeras dentro da cabine. Legal, né? É de segurar o fôlego, eu fico imaginando vocês dentro, mas a gente vendo, cara, é muito
perto, velho. Aí e tem aquela questão que o avião vai balançando, aí você fica assim, eita, lá vem, afasta. Dá um pouco... É bem próximo. E lá, claro, lá do chão a gente imagina é o mais próximo ainda, mas 1,5 metro essa mesa. Em alguns momentos ali tem cruzamentos, né, que os aviões fazem na demonstração que de fato não é ilusão de ótica. É realmente muito perto. Os cruzamentos dos aviões passam muito perto uns dos outros, né? E a gente consegue isso com treinamento, né? Nos primeiros voos a gente não faz esses cruzamentos tão próximos assim. Aos poucos a gente vai adquirindo a experiência, a confiança e o controle da manobra. O controle é o principal, né? Como é que é criada uma manobra? Ela já vem de uma tradição aeronáutica ou também isso... Não, dá pra gente fazer tal coisa, me deu uma ideia, dá pra gente fazer. Como é que é assim? Criação de manobras não é algo rotineiro. Não é. O display de manobras ele é muito consolidado. Ele é feito da mesma forma há muitos anos. A gente adapta, modifica, aprimora algumas manobras de tempos em tempos. E tem uma ferramenta que é fundamental para isso, que é o vídeo. Todas as nossas demonstrações são filmadas por um integrante da equipe para que depois os pilotos possam assistir aquilo que o público estava vendo. Às vezes a gente tem uma percepção durante o voo que é completamente diferente daquilo que o público viu. E esse feedback nos é dado pelo vídeo. Então, com esse feedback a gente consegue fazer algumas adaptações. Criação de novas manobras é algo que acontece com pouca frequência, justamente pela necessidade de uma robustez, de uma memória muscular muito bem desenvolvida, para que a gente não improvise nada durante a demonstração. Nada é improvisado, tudo é muito ensaiado. Então, para que uma manobra nova entre, a gente precisa primeiro estudar, entender a viabilidade aerodinâmica, acrobática do avião, entender os riscos, entender se algo der errado, como que eu posso corrigir aquilo e treinar. A gente treina até que tudo esteja seguro para levar aquilo para o público, né? Recentemente, em 2022, eu falo recentemente colocando no escopo da história da esquadrilha, que tem 73 anos, né? A esquadrilha fez o que a gente apelidou carinhosamente de DNAzão. A gente tem o famoso DNA, também desenvolvido pela esquadrilha, com 5 e 6 em espelho e o 7 fazendo uma helicoide em torno dos aviões. A gente fez um espelho com 6 aviões e ao invés de 2 aviões girando ao redor desse espelhão. A gente fez essa manobra no aniversário do bicentenário da independência do Brasil, no Rio de Janeiro, com fumaça colorida, um dia histórico, uma manobra histórica. Ela acaba não sendo replicada novamente porque ela é feita com 8 aviões. Ela foi feita especificamente para esse dia. E é um exemplo de uma manobra que foi criada pela nossa equipe recentemente, né? Quando termina uma manobra como essa específica, vocês já devem... Caraca, demais. Eu lembro que o feedback da equipe que estava no solo, nossa equipe de mecânicos assistindo, o pessoal comentou depois que é como se tivesse sido um gol do Brasil, o pessoal comemorando como se tivesse sido o gol do Brasil, porque todo mundo faz parte desse momento, não só os pilotos, né? Quem está no chão, os mecânicos, que prepararam os aviões, que montaram tudo para aquilo acontecer. Puxando isso naquela pergunta que eu falei da acessibilidade, também o resto da equipe de vocês, né? Porque a gente está falando da esquadrilha, não são só 8 pilotos, é uma equipe gigante que trabalha nesse grupo, né? Para o pessoal ter ideia, né? Em sede, o esquadrão de demonstração era como um todo, somos 70 militares. Quando a gente viaja, a gente segmenta, a gente coloca equipes para cada função e a gente viaja com equipe de entre 21 e 36 pessoas, dependendo do tamanho da viagem. E desses 21 ou 36, 7 estão voando, todos os demais estão trabalhando para aquilo dar certo. Uma história, eu vou derrubar alguns mitos e verdades. Existe um piloto no MotoGP chamado Jorge Martin, espanhol. Ele tem um autismo leve, mas uma característica que ele tem, que eu já vi também em vídeos de pilotos. Ele, antes das provas, ele senta numa cadeira, fecha os olhos e ele faz o circuito inteiro, inclusive com as inclinações. O piloto tem isso também? Também. Vocês, com um aviãozinho, uma maquete, vamos fazer? Tem várias formas de fazer, mas é perfeita analogia. E o mais interessante, a gente aprende isso como cadete. Cadete faz isso quando ele está aprendendo a voar lá na academia do Força Aérea, nos primeiros voos. Nos meus primeiros voos T-25, eu lembro eu no alojamento, de olhos fechados, com a foto impressa, né, uma foto grande assim, num A3, do avião grudado com durex na parede. E sabe aquelas pás de lixo que o cabo vem mais ou menos até metade de um cabo de vassoura? Aquilo era o meu manche.
Então, fica ali. E ali eu replicava meu voo inúmeras vezes, e repetidas vezes, até que quando você vai pro voo, você tem a impressão de que você já fez aquilo. De tantas vezes que você mentalizou aqueles processos anteriormente. A apresentação de vocês foi marcada para começar às 2h. Como é a preparação para essas 2h? Que hora começa isso? A primeira reunião de vocês até a decolagem? Na verdade, a decolagem começa um mês antes. O precursor, ele vem aqui, ele estuda o local, ele conversa com os organizadores, ele entende e define em que ponto a demonstração vai acontecer, quais são os eixos, onde estão os obstáculos, as características de relevo, de meteorologia da região, onde os aviões vão estacionar, como eles vão ser abastecidos, como eu vou organizar tudo isso. Então tudo começa muito antes e é um piloto quem é responsável por isso tudo. Ele passa todas as informações que o restante da equipe tem que conhecer antes da viagem, a gente viaja, chega até o local. No dia da demonstração, a equipe de mecânicos chega lá no pátio normalmente 2 horas antes da decolagem para preparar os aviões. Ações de manutenção podem ser necessárias e os nossos, como a gente chama, anjos da guarda, vão fazer com que os aviões estejam prontos para a demonstração. 1 hora antes do voo, os pilotos se reúnem para o briefing e o briefing é muito rápido. Isso é muito interessante. O briefing da esquadrilha para uma demonstração é muito rápido. Tá, beleza, vamos. É mais ou menos isso. A gente olha o croquis da apresentação, entende o que tem de diferente, porque o que vai ser feito não é definido no briefing. Ele é definido desde sempre. Então, a gente sabe já qual é a sequência de manobras que vão ser executadas. Então, isso é uma característica da Esquadrilha do Fumaça. O briefing é muito curto, o debriefing é longo. Porque é ali que a gente aprende com os erros e acertos para entender o que é que a gente tem que melhorar e o que é que a gente tem que manter. Rola depois do voo, você ali exagerou, chegou perto, saiu antes da hora. A gente tem uma receptividade muito grande para receber críticas, isso é uma característica muito importante, e ao mesmo tempo a gente também tem uma liberdade muito grande de conversar com toda a equipe sobre o que é que foi bom e o que é que foi ruim. Então, essa troca de experiências, essa troca de feedbacks era importante até para a gente ganhar confiança na equipe. Eu preciso confiar plenamente no colega que está ali do lado, inclusive para ele falar para mim que tal coisa não foi boa, tal coisa foi perigosa, isso aqui tem que mudar, isso é natural para a gente. Existe uma frase, eu não sei quem é o autor dela, mas diz assim: quando o trapezista sobe sem medo é o dia que acontece o acidente. Perfeito. O fato de vocês serem bem treinados, ela nunca vai substituir uma tensão, né? Me permita substituir o termo. Eu trocaria atenção por respeito. A gente respeita muito a atividade. E quando você respeita, isso impede que você perca totalmente o medo. Mas é um medo saudável. É um medo que faz com que você entenda onde estão os seus limites e traga para você um respeito absoluto por não ultrapassá-los. Se você perde o medo a ponto de desrespeitar os limites, é aí que você se torna um piloto perigoso. Eu acho que o voo da Esquadrilha da Fumaça é isso. É buscar um limite que faça com que o piloto desenvolva esse perfil de voo que é extraordinário para quem está vendo, mas para quem está pilotando nada mais é do que gerenciamento de risco. Existe um risco ali e eu sei até onde ir para mostrar a capacidade da Força Aérea, a qualidade dos nossos pilotos, o que o nosso avião consegue fazer para encantar o público. Dali em diante a gente não passa. Muita gente talvez não possa entender esse papel, mas me corrija se eu estiver falando errado. O fato de ter uma esquadrilha, vamos dizer assim, de apresentação, não é mostrar que você vem para cá para fazer pirueta. Ali é o ápice do treinamento, da disciplina, da formação, Perfeito. Do respeito do trabalho da equipe. Essa é a mensagem que vocês querem passar. Exatamente isso. Não é entretenimento, né? Afinal de contas, é um serviço público que está acontecendo ali. É a Força Aérea Brasileira do nosso país entregando uma exibição aérea para a população. É um retorno para a população. E é um retorno nisso. É uma mensagem de profissionalismo, de capacidade. A gente abre portas para que as pessoas entendam a Força Aérea, entendam o que a gente está fazendo ali. Então, é um trabalho institucional. Como você bem falou, né? E isso é importante de se entender, porque às vezes as pessoas questionam, por que a Força Aérea está gastando dinheiro para fazer entretenimento? Não é um entretenimento. É um serviço que passa essa mensagem para que as pessoas entendam que coisas extraordinárias podem ser feitas por pessoas comuns que passam por um processo extraordinário.
para chegar nesse resultado que as pessoas veem e guardam no coração. Essa mensagem a gente pode transmitir de uma forma que a excelência pode acontecer em qualquer setor, desde que você tenha dedicação, Exatamente. Estudo, preparação, trabalhar em equipe, tudo isso. É o que a gente fala, né? Não é a pessoa que é extraordinária, o processo pelo qual ela passou, né? A esquadrilha tem um calendário anual. Em média, quantas cidades por ano? Em média, 60 demonstrações por ano. Entre 50 e 60 por ano. E além do Brasil, vocês vão para outros países, né? Sim, sim. Eu particularmente já fiz apresentações no Chile e na Colômbia, em feiras aeronáuticas aqui na América do Sul. Mas, historicamente, a Esquadrilha da Fumaça já passou por 21 países no total. Como é que é chegar num outro país e o pessoal olha, aí lá tá vindo a esquadrilha, pessoal? Sabe o que é interessante? Na América do Sul, a gente só tem duas forças aéreas que têm times de demonstração acrobáticos, né? A Força Aérea do Brasil e a Força Aérea do Chile. Não existe uma competição, não existe um ranking de qual é a melhor, né? São voos diferentes, são aeronaves diferentes, mas é muito interessante o respeito que eles têm pela Esquadrilha da Fumaça em todos os lugares por onde a gente chega, o carinho com que eles recebem a gente. É algo muito diferente de se ver, né? Algo que não se vê todos os dias, né? A gente aqui no Brasil tem um privilégio de ter a esquadrilha para, de vez em quando, a gente conseguir ver, né? Em outros países, né? Isso não se vê normalmente. Um exemplo disso, né? É a Argentina, que tinha um time de demonstração, o Cruz del Sur, que deixou de existir. Hoje eles não estão mais em operação. E indo para o Chile, a gente pousa na Argentina. E quando a gente pousa na Argentina, a gente sente que eles gostam de ver, porque de certa forma é algo que faz falta. Então a gente tem que lembrar que a gente é muito privilegiado, né? Eu tenho uma pergunta que um amigo pediu que eu fizesse para você, claro. Que é assim, que no mundo existem vários esquadrões de apresentação. Sim. Muitos são conhecidos como os Blues Angels, os Thunderbirds americanos. Tem o Patrulhe da França, tem os Flecha Tricolores da Itália. Isso. Mas do ponto de vista técnico, o que diferencia a esquadrilha deles pelo fato que essas utilizam jato e vocês utilizam turbo-hélice? Né? É uma questão técnica ou é também valorização da indústria nacional? O que tem isso? Ótima pergunta. Essa pergunta é muito legal. O Super Tucano, o turbo-hélice de forma geral, mas especificamente o Super Tucano, ele tem um custo-benefício de operação muito bom. Isso por si só já é um ponto positivo. Mas ele é muito versátil. Ele pousa em pistas curtas, ele estaciona em pátios apertados, ele consegue fazer seu ciclo de acionamento, de partida autonomamente, diferente de aviões a jato, que muitas vezes precisam de fontes de força e ar sangrado externas. A gente consegue operar em locais onde a logística é muito restrita. E assim, é só a gente levar alguns equipamentos que a gente consegue montar uma mini base de operações em qualquer aeroporto, no Brasil, no exterior. E aí o pessoal fala assim, seria muito legal se você usassem jatos como os outros times. Eu costumo dizer o seguinte, se a Esquadrilha da Fumaça começasse a voar com aeronaves de caça, jatos, eu diria que metade das cidades que hoje assistem a Esquadrilha da Fumaça no Brasil deixariam de assistir. Porque muitas vezes a gente opera de um aeroporto para fazer uma demonstração numa cidade a 80 milhas náuticas. A gente faz a apresentação completa, retorna e pousa com a autonomia do avião numa pista pequena, no centro-oeste do Brasil, no norte do Brasil, no meio da Amazônia. Fizemos a demonstração em Tefé, em Irunepé, em Amazonas, que com certeza, se fosse uma aeronave a jato, não conseguiria fazer. E um parêntese, a Esquadrilha da Fumaça chegou a utilizar uma aeronave a jato nos anos 60 e 70, que foi o Fuga Magister, como o pessoal fala, né, no sotaque francês. E ela foi descontinuada justamente por isso. Porque a autonomia era menor, os custos eram muito altos, ela conseguia fazer pouquíssimas demonstrações. Né? Então, a gente tem o privilégio de ter uma aeronave que consegue atender um país do tamanho do Brasil. Né? Você deu o exemplo da França, né? que usa aeronaves a jato no time de demonstração, mas é um país do tamanho do estado de Minas Gerais. E na parte técnica, dá a impressão que a apresentação a jato ela fica mais engessada, né? Sim. E assim, é legal também as passagens baixas, o voo em formação do jato. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, os halcones do Chile, que usam um avião essencialmente acrobático. O Super Tucano, eu diria que ele tem uma característica híbrida. Ele está entre um acrobático e um avião completo de combate, né? Então, nesse meio tempo, ele consegue fazer manobras de combate, os cruzamentos, as reversões rápidas, as curvas de máxima performance, e consegue fazer manobras
essencialmente acrobáticas, que são as piruetas, que o pessoal olha para cima e vê o avião capotando numa coisa que os jatos dos Thunderbirds não conseguem fazer. Então, durante a demonstração da esquadrilha, a gente vê essas duas coisas coexistindo, cada hora você vê um tipo de manobra diferente. Isso é único, né? Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a Esquadrilha da Fumaça é tão respeitada no mundo. E aí os outros pilotos olham você e falam, não, cara, só eles para fazer isso. Ou eu queria fazer isso, mas Fora os registros no livro dos recordes que a Esquadrilha tem. São 3 registros de maior número de aeronaves voando simultaneamente de cabeça para baixo. O voo de dorso é o DNA, né? A essência do voo da Esquadrilha da Fumaça. Como uma banda, um músico, é difícil ele conseguir escolher uma. Mas você tem alguma, desde que você está oficialmente como piloto da Esquadrilha da Fumaça, você tem aquela apresentação. Essa aqui foi a apresentação que eu guardei por algum motivo específico. São muitas. Aqui em Aracaju, é claro. Minha terra, a terra onde eu nasci, onde meu sonho nasceu, o coração bate mais forte. Só de decolar aqui em Aracaju, só de passar por cima e ver, fazer a apresentação na minha cidade é único, né? Mas teve muitas muito marcantes, muito bonitas. Ou pela história que envolveu aquela apresentação, como por exemplo Bauru em 2025, né? Acabou o mundo, caiu um temporal e depois a gente decolou para apresentar. Ou pelo que a gente estava vendo, né? Que foi, eu lembro de uma demonstração sobre as cataratas do Iguaçu, exatamente em cima das cataratas, que é um cenário, é uma das maravilhas do mundo, né? E é uma imagem que fica na cabeça, né? Além de ver as cataratas, você olha para o lado, vê seus colegas voando, a fumaça ligada, o avião colorido. São imagens que não saem da mente. Vocês começaram a fazer umas coisas que é comum nos esportes americanos, é a apresentação, não é? Então vocês passaram em cima do Morumbi numa final. Sim. E estão fazendo a apresentação na Fórmula 1. É história, ou diz assim, não, o piloto fala que escuta a torcida. Mesmo com o barulho do carro. Vocês dando aquele rasante ali em Interlagos, o público olhando. Tem uma história assim, não, estou ouvindo. Não. A gente não ouve diretamente, mas uma coisa que é interessante. Lá no local do evento, tem um piloto, um integrante da equipe que fala com a gente. Para que a gente possa coordenar o momento de passar, para saber se o horário está batendo, tem um horário exato, certinho para a gente passar. Normalmente é ali no final do hino nacional, a gente faz a passagem. E quando ele fala com a gente, ele fala com um HT, com rádio de mão. Às vezes, exato, quando ele tá falando com a gente, no fundo você escuta. Então eu acho que é isso que o piloto fala, que dá para ouvir, dá para sentir. Eu lembro que o do Morumbi especificamente, eu lembro da gente estar fazendo espera. Era final da Copa do Brasil, no Morumbi, torcida do São Paulo, soltando um monte de rojão, de foguete, todos coloridos, né? Vermelho, as cores do clube, né? E aquilo virou uma coisa assim que saía de dentro do estádio, virava uma cortina assim de poeira vermelha. E eu sou o ala externo da direita, eu vou sempre aqui muito concentrado, olhando pro número 2, que tá na ala do número 1, mas de relance, assim, eu dei uma olhada no estádio, eu vi, parecia um panelão com uma coisa vermelha saindo e a gente indo para dentro daquela nuvem colorida. É muito marcante, é muito legal, uma experiência muito massa. Eu já perguntei aqui em relação ao número de pessoas que fazem parte geral da equipe. Sim. Mas fazer parte dessa equipe de solo também vem na mesma filosofia da escolha do piloto? Vocês escolhem as pessoas? Exatamente igual, porque apesar de não estar pilotando o avião, o nosso mecânico ele compartilha das mesmas características que são necessárias para fazer essa missão dar certo, né? Inclusive outras que só eles podem ter, né? Além da capacidade, o nível técnico, o nosso mecânico ele tem que ter um nível de antecipação, de percepção absurdo, porque eles um dia estão operando numa base aérea com uma estrutura incrível, né, com hangares, com pátio, com carros de apoio, com guindastes. E no outro dia a gente está no aeroporto pequeno, sem praticamente nenhuma estrutura, e ele tem que se adaptar àquele cenário de um dia para o outro, o pátio apertado, o nível de atenção. É o hold de vocês, né? Exato, da banda. Exatamente. A gente está falando aqui de manobras e, claro, é um avião preparado, é um avião de caça. Sim. Mas vocês têm que fazer um trabalho fora do avião de preparação física. Como é que é a rotina de vocês nisso? A preparação física tem que ser o suficiente para que você esteja apto para se manter dentro do voo, né? Existem exigências físicas específicas para o voo da Esquadrilha da Fumaça que a gente vai adquirindo e se adaptando durante a nossa formação, né? E durante
um fim de semana, um circuito de demonstrações, a gente tem um cuidado especial com a alimentação só para evitar que uma indisposição acabe influenciando na demonstração aérea. Curiosidade, já deu, tá ali no meio, tá pronto, tá mais deixar de dar uma vontade de espirrar, você tá, não, agora não. E aí não tem muito o que fazer, né? Segura. Tem que segurar, tem que se concentrar, mas é interessante, né? Eu acho que o corpo, ele tem uns sistemas de proteção nosso, biológicos, que tem coisas impressionantes. A adrenalina tá alta, né? Ele trava. Quando a adrenalina tá alta, o corpo te prepara e ele te mantém concentrado, é muito interessante. Você tem guardado um momento específico, já dentro da quadrilha, que você percebeu assim, não... o impacto que a esquadrilha fez numa apresentação numa cidade, você fala assim, cara, realmente isso aqui é o espírito da esquadrilha. Tem. Esse envolvimento de vocês e o público, as reações, você tem uma... Tem vários momentos como esse, né? Eu lembro de uma demonstração que a gente fez em Vila Velha, que foi um dia muito chuvoso, era aniversário da cidade, e eu lembro das pessoas mandando mensagem pra gente pra perguntar se a apresentação ia acontecer, porque choveu o dia inteiro. E a gente decola para aquela apresentação. Eu lembro o comandante, na época, o Coronel Garcia, falou assim: pessoal, a gente vai decolar para fazer uma avaliação, mas vamos estar preparados para voltar e pousar, porque o tempo tá muito feio, né? A gente decolou, foi chegando, parecia que tinha alguém preparando, assim, empurrando as nuvens, afastando, e de repente a gente tava lá. Só que quando isso acontece, às vezes o público não saiu de casa porque não queria tomar chuva, ou porque simplesmente não acreditou, né? Aí quando a gente chega e vê que as nuvens abriram, falamos assim, beleza, vamos fazer a demonstração, vamos lá, vai dar certo. Quando a gente olhou pra praia, né, pra a orla, assim, de Vila Velha, parecia Réveillon aquilo. Completamente tomada de gente, foi uma coisa impressionante. Eu lembro que foi uma das apresentações mais marcantes, assim, que a gente teve por essa coisa, né? A incerteza, a chuva, a gente não acreditou que as pessoas queriam ir pra rua pra ver aquilo, né? E um outro momento, assim, que pra mim é até emocionante, assim, foi uma demonstração na qual eu era o precursor na cidade de Blumenau. Essa apresentação foi em 2023, eu fiz as precursoras, determinei o local de pouso, fiz todos os preparativos e alguns dias depois aconteceu uma tragédia lá na cidade. Um cara louco entrou numa creche e cometeu um crime bárbaro lá com crianças, né? Crianças pequenas. Foi um negócio que chocou e foi uma barbárie, né? A prefeitura determinou 30 dias de luta oficial. Esses 30 dias, o dia da nossa demonstração estava lá. Então a primeira coisa que eu pensei foi, espero que fique todo mundo bem, mandei mensagem, falei, meus sentimentos pela cidade, tá? Vocês têm nossa consternação, estamos aqui, entendo que a demonstração não deve acontecer e tudo mais. Espero que fiquem bem, vamos procurar uma nova data. A organizadora do evento falou comigo assim, falou, capitão, a gente precisa de vocês aqui. Essa cidade está precisando de um motivo para sorrir. Então, a gente pede, se possível, que vocês não cancelem essa apresentação. E eu lembro que a gente trouxe aquela informação para tratar dentro da equipe. Falou, cara, o que a gente faz com isso? Vamos, a gente tem que ir. E a gente deu uma adaptada. A gente estava fazendo uma festa, mas era uma festa no momento de dor. Foi difícil equalizar essas duas coisas. A gente foi, fizemos uma escrita especial, Unidos por Blumenau. A gente inverteu a ordem das manobras, começamos pelo coração, transmitimos uma mensagem de acolhimento, de consternação, a gente compartilhou do luto deles antes de começar a festa. Depois fizemos uma demonstração belíssima. Eu lembro que a gente pousou, foi muito emocionante. Depois a gente foi pro hotel e a gente chega no hall do hotel e alguém fala assim, tem um casal ali que quer falar com vocês, quer dar um abraço a vocês. E aí a gente foi, tudo bem, não, a gente quer vir dar um abraço com vocês porque a gente perdeu o nosso filho naquela tragédia. E se ele estivesse aqui, ele estaria assistindo essa apresentação. Nossa, aquilo me... E eu fiquei pensando assim, eu conversei com a equipe depois, né? O que te faria sair de casa 2 semanas depois de ter perdido um filho numa tragédia, né? Que tipo de evento tiraria você de casa num momento de luto como esse, né? E naquele dia, para aquele casal, foi a Esquadrilha da Fumaça. Aquilo para mim foi... Responde, né? Que tipo de impacto, né? Que tipo de movimento, né, interno isso é capaz de causar. Então é muito mais do que acrobacia, não é? É algo que mexe com... A esquadrilha, ela tem
7 décadas e 3 anos, vamos dizer assim. É muita coisa feita, mas dá para imaginar o futuro dela? O que pode vir ainda da esquadrilha? Interessante. A esquadrilha, ela foi muito... Essa metamorfose da esquadrilha foi muito dependente do avião que a esquadrilha estava voando. Quem assistiu às apresentações com o T-6 viu um tipo de voo completamente diferente do voo do T-27, que, por outro lado, não é tão diferente do voo da 29. E são aeronaves. São equipamentos que têm uma idade, e essa idade chega uma hora que ela necessariamente traz a necessidade de substituição. Então, não sabemos o que vai vir depois da 29, mas com certeza vai ser um avião diferente, com capacidades diferentes, com um tipo de voo diferente. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Na era T-27 a 29, é interessante que você assiste a demonstração, você vê vídeos, né? Da demonstração que era feita pro T-27, ele tinha uma cara que não é tão diferente assim da demonstração de hoje, mas você vê alguns detalhes que você fala assim, ó, isso aqui mudou, isso aqui é diferente. Isso é muito interessante. E eu vejo um ponto muito positivo nisso, porque é como se cada nova geração colocasse um tijolinho para construir um castelo gigante, e aí eu tenho a obrigação de fazer melhor do que os meus antecessores fizeram, assim como quem vem depois de mim tem a obrigação de fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. A responsabilidade é ininterrupta. Ininterrupta, né? Exatamente. E criando assim, o Capitão Bezerra vai fazer parte de um ciclo, que naquele ciclo tiveram evoluções, desenvolvimento e preparação, e aqueles primeiros lá no Rio de Janeiro com os T-6, na base aérea dos Afonsos. Isso. Não imaginava, caramba, 73 anos depois eles vão ainda estar voando. Fazendo isso. Vamos fazer isso aqui agora para ver se dá certo, e depois virou. Exatamente. A essência mesma, né? Mas o que a gente vai fazendo ao longo dos anos vai evoluindo, né? Eu queria sair um pouco agora da esquadrilha. Tá bom. E aí eu queria entender assim, em casa, você é visto como o Capitão Bezerra ou ainda é o André para todo mundo? Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tem um pouco dos dois, porque a gente tem uma certa dificuldade de dissociar completamente, né, o espírito que a gente faz as coisas no trabalho e como a gente leva as coisas para dentro de casa, né? Minha esposa é militar também, né? Então ela até faz parte da equipe, então a gente compartilha muitas coisas, né, desse mundo, né, desse mundo militar e do nosso trabalho, né? Mas eu acho engraçado aqui em Aracaju, que quando as 2 vezes que eu vim aqui para minha cidade com a esquadrilha, para muitas pessoas eu sou o Capitão Bezerra, o piloto da esquadrilha, para outras eu sou o Andrezinho, que cresceu aqui, para outras eu sou Dedé, os mais próximos, né? E é muito legal, né? Ver esses mundos, né, coexistindo, isso é fantástico. E a tua família acompanha, né? Tudo bem, a tua esposa está no meio desse furacão, mas a tua família acompanha um pouco a distância, e aqui, nesse caso, a segunda apresentação sua, ela comenta assim, não você faz, eu fico aqui. Não era só pra você voar, não era pra você fazer essas maluquices, não. Você disse que só ia voar, não ia fazer isso. Ela tá acostumada, ela já tá acostumada, ela sabe como é que funciona. Agora, coração de mãe é mais difícil, né? Minha mãe chegou uma época que ela começou a falar assim, filho, eu não tenho coração pra ficar vendo essas coisas. Menino, pelo amor de Deus. Eu preferia quando você subia no pé ali pra pegar alguma coisa. Exatamente. Eu lembro que ela me contou uma vez que ela tava assistindo uma demonstração, o avião fez a manobra vertical, apontou lá pra cima, deu pedal, fez a velocidade zero, apontou pra baixo, e aí alguém falou assim do lado dela, ai meu Deus, vai cair. Ela, não vai não, meu filho. Tem isso. Não tem essa não. Ou então quando menino, não faz mais isso não. Nesse caso, para o piloto, porque se apresentam 7, né? Sim. E aí eu vou perguntar para você especialmente, mas para os outros também deve acontecer isso. Sim. O que muda na emoção de estar fazendo a apresentação em casa? Nossa, essa pergunta é difícil de responder. Porque você tem que ser frio, mas você está em casa. Não dá para ser frio. Não tem como. É claro que o nível de concentração é absoluto, né? Você está 100% concentrado, 100% preparado para o voo, mas passa um filme na cabeça. Essa demonstração aqui em cima do Rio Sergipe... Vai ser no quintal de casa, né? No quintal de casa. E outra, eu morei no bairro industrial.
Né? O eixo secundário, o eixo da esquerda da demonstração, passa exatamente em cima do início da ponte João Alves, que não existia na minha época, mas era o que a gente chamava de prainha. Era a prainha do bairro industrial onde meu pai me levava. Pra ver o rio, pra jogar mamona no rio, coisa que criança adorava fazer. Então não tem como dizer que é mais uma demonstração, o piloto está 100% concentrado, executando um perfil de manobras. Claro que tá, com total segurança, com total... Eu te perguntar mas existe isso, porque você se apresentaram num dos lugares, numa das partes mais bonitas da cidade, onde a cidade começou, que a gente chama a Rua da Frente, mas, cara, você tá pilotando ali, olhando... Eu nasci ali, eu cresci ali. Não, amigos... E mais do que isso, as pessoas. Então é isso, meus amigos estão ali, minha família... E tem um menino ali embaixo que era eu. Que amanhã pode ser. Que era quem eu era. Que é o sonho daquele... O brilho no olho daquele menino era o brilho no olho do André, que morava no bairro industrial, que depois foi morar na Aruana e ficou mais... né? Aquele menino ali é um sergipano que às vezes olha pra isso aí e fala assim, isso aí é impossível, eu nunca vou chegar lá, não dá. Igual eu olhava pro Breguinha da VASP quando eu tinha 6 anos de idade e falava assim, meu Deus, imagina eu dentro de um negócio desse, um avião pilotando. Isso, independente da história, das circunstâncias, é uma inspiração para uma pessoa falar assim, eu posso. Claro. É isso aí. Eu não tô falando só do piloto que vai entrar no avião para voar um avião, né? É o sonho, qualquer sonho que seja, que às vezes parece mais difícil do que realmente é, porque a pessoa, ela simplesmente acha que não vai conseguir. Vocês têm dentro da esquadrilha, não só piloto, mas alguém dentro da equipe, muito parecido com a história. Eu tive aqui uma entrevista com o Coronel Fernando, do grupamento do GTA. Sim. Que para ele é uma história única, porque ele não conhece nenhum outro grupamento de um resgatado que virou piloto, que é o Fábio. Vocês têm alguém que falou assim, poxa, eu vou entrar na esquadrilha, eu vou ser da esquadrilha de algum jeito. Vocês têm alguém? Tem vários, na verdade, que estavam no público, igual a demonstração aqui em Aracaju, olharam para aquilo e falaram assim, eu vou entrar na Força Aérea para ser piloto da Esquadrilha da Fumaça. Tem piloto. E colocou aquilo na cabeça e não tirou nunca, e hoje é piloto da Esquadrilha da Fumaça. Tem várias histórias iguais a essa. Inclusive, hoje é do nosso comandante, Major Gasparello, em Bauru, que é uma cidade muito, muito ligada à aviação, né? É a cidade do Osiris Silva, é a cidade do astronauta Marcos Pontes também, que veio para a Força Aérea Brasileira. E ele assistiu uma demonstração na cidade dele, olhou para aquilo e falou, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Né? E tem a coisa de entregar o nosso panfleto, o nosso folder, que tem um pôsterzão, né? Um monte de foto do avião, que para criança aquilo é mágico, aquilo é a coisa que você pendura na parede do quarto. Só que tem um detalhe, né? A gente não coloca aquilo para criança ficar vendo o avião. Antes dele abrir a última dobra, uma das páginas tem assim, faça parte da Força Aérea. E tem os detalhes, assim, ó, aqui EPK, parará, aqui a AFA, tem o ITA, tem, né, Escola de Especialistas Aeronáutica, parará. E eu lembro que eu não tive isso, né? Hoje em dia, na internet é muito mais fácil. Na rede social, você tem muito mais acesso à informação. Na época que eu era criança, eu dependia de revista, né? Ver alguma coisa diferente na TV, né? E que bom que a gente tem hoje outras ferramentas de comunicação como essa, né? Mas essa coisa de, você gostou do que você viu? Ó, isso aqui é pra você. Né? O piloto, ele não tá lá pra mostrar que ele é excepcional. Ele tá lá pra mostrar, ó, eu tô aqui pra mostrar que você pode estar aqui onde eu tô. E esse é o trabalho que a gente faz, né? Capitão, a gente tem que encerrar, porque senão a gente ficar aqui horas e horas. Durante essa entrevista eu vou colocar para vocês alguns cards. Tem um vídeo muito legal, uma história específica, peculiar, de uma apresentação da esquadrilha aqui em Bauru. Foi feito um documentário com uma imagem, cinematografia muito bem feita, todo um enredo. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, além de outros vídeos que a gente colocou durante a entrevista. Eu vou deixar a rede social oficial da esquadrilha para que você possa acompanhar fotos, os vídeos. É legal que vocês botam câmeras no avião, né, para fazer imagens. Isso. Acompanhar a agenda. Vocês têm aquele fanático que acompanha vocês em... Tem gente que viaja junto. Aquele fã rock, vamos dizer assim. Tem. Tá em tudo, né? De novo você aqui. Isso é legal, porque às vezes ela se torna, não exageradamente, mas uma pessoa tem uma inspiração para se manter, né? Como você contou, o poder que vocês têm de mexer com uma pessoa que vai ali ver a esquadrilha e o comandante de vocês, como também você contou, mexer com uma cidade
como o Blumenau precisou, né? E uma família especificamente. A esquadrilha mexe tudo. Mexe as tudo. esferas, né? E é incrível essa história porque, como eu disse, foram 4 pilotos que começaram com vamos voar junto aqui, fazer um negocinho, imaginou que se tornaria essa instituição e que fala, vai ter esquadrilha, a cidade para. Exatamente. Aracaju viveu, desde o dia que você veio aqui preparar, desde o anúncio, Aracaju viveu diariamente essa ansiedade, vai ter esquadrilha, vai ter esquadrilha, vai ter esquadrilha. E quando foi noticiado, vai ser no Rio Sergipe, aí pronto. Não, fechou porque vai ser na Rua da Frente, no Rio Sergipe, ali em frente ao Museu da Gente Sergipana, lá da Ponte João Alves. Isso tudo mexeu com a cidade. E no dia do aniversário da cidade. Tendo um aracajuano dentro da equipe. Isso tudo mexe. Imagine, cada cidade tem uma história, né? E mais ainda, levar às vezes, como você falou, apresentações de cidades tão remotas que ela não tem absolutamente nada de diversão. Ela é esquecida. E aí vira o evento do ano. Vira o evento do ano. A cidade... Bom, lembraram que a gente existe. Sim. É bem assim. Quando a gente vai chegar ao final da entrevista, eu vou tirar o capitão agora e vou voltar lá para o André. E eu sempre pergunto para os meus convidados, e aí vamos ver o que o aracajuano vai responder. A gente sempre tem na vida uma comida que marca a gente, um prato, alguma coisa que ela tem alguma razão, um valor sentimental, foi um momento da sua vida. O André, não o capitão, tem esse prato? Olha, tem. É castanha torrada. Até por causa do cheiro da castanha torrando. Mas aquela a gente fazendo no carvãozinho, a gente mesmo quebrando, sujando a mão e queimando os dedos. Porque isso aí me remete a uma infância remota. Minha família, a família do meu pai aqui de Pedrinhas, no interior, de Sergipe. E eu lembro que Pedrinhas é uma região de laranja. Mas quando eu ia para Pedrinhas, eu tenho essa coisa do cheiro, né? Do cheiro da castanha assada. Da castanha sendo assada. E você descascando a castanha e quentinha, né? E aí vem com carvão também. Com tudo, se suja todo. É bem de infância isso. Bem de infância. Todo mundo tem isso. Eu tenho isso. Tem a coisa de curi também, de quebrar de curi com a pedra e machucar o dedo, mas acho que a questão da castanha traz até uma questão olfativa que me remete me transporta para um lugar que tá lá ainda, inclusive, né? Vir aqui em Aracaju com a esquadrilha, traz meus parentes, né? Vem uma coisa de um ônibus de Pedrinhas pra cá pra ver. É mágico isso, né? Aí vem aquela tia, meu menina, eu fiz esse menino desse tamanho, aí começa a entregar, para os amigos, a equipe, depois vira resenha, né? Eu não tô nem aí. E tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Não. Não tem? Não tem. Algo que eu não como por nada nesse mundo, não tem. De verdade, já provei de tudo. Eu morei em muitos lugares do Brasil. Gosto muito de gastronomia. Eu gosto até de cozinhar. Cozinho em casa, mas algo que eu não comeria. Vou te falar. Não consigo lembrar agora. Algo que eu tava na frente assim, eu preferi nem tentar. Isso é legal. Capitão Bezerra ou André, eu procurei aqui ver um pouco do entendimento da esquadrilha através do militar que faz parte dela. Toda essa história de como entrar, tudo. E todas as suas respostas sempre foram assim, além de técnicas inspiradoras, até para todo mundo entender não só o que é ser um piloto de esquadrilha, ser um oficial da Força Aérea Brasileira, mas também tudo isso que vocês mexem, que vocês movimentam com as pessoas, e também atrás daquele macacão, daquele capacete, tem uma pessoa que tem uma história, e legal, a sua foi, é isso que eu quero e você chegou, ou seja, a inspiração. Você tem um sonho, só você pode impedir que o sonho não realize, se você correr atrás. Em cima de tudo isso, para encerrar, o que você pode deixar de mensagem como o capitão Bezerra, mas também como o André, o aracajuano? Que legal. Você podia deixar para as pessoas? Que legal. Quem assiste a apresentação da esquadrilha, né, tá olhando ali para um avião, para um equipamento, né, caríssimo, cheio de tecnologia. Dentro dele tem um militar que tem uma farda, um capacete, uma máscara, uma viseira. Só que por dentro dessa armadura toda tem uma pessoa que sonhou, tem uma pessoa que acreditou, tem uma pessoa que quis fazer alguma coisa.
encontrou um caminho, né, de perseverança, de luta, de batalha diária, de abnegação de muitas coisas, né, de abrir mão de coisas que julgava importante em prol de uma causa, em prol de um objetivo, para chegar lá. E a gente não tá lá para que aquilo seja uma realização pessoal. A gente tá lá para passar, para transmitir uma mensagem de que esse é um caminho que é para você também, para você que está assistindo, né? A demonstração aérea, né, a acrobacia, o voo da demonstração aérea da Esquadrilha da Fumaça, ele é excepcional. Mas as pessoas que estão ali não são excepcionais, são pessoas comuns que passaram por um processo muito interessante para fazer com que outras pessoas entendam que o excepcional é uma questão de perspectiva, né? As pessoas que estão ali, elas têm capacidade, potencial para chegarem onde elas quiserem, qualquer sonho é possível de ser realizado. Eu e todos os meus colegas que estão ali somos provas vivas disso, né? Então, eu queria passar essa mensagem, né? Uma mensagem do menino do bairro industrial, né? Que olhava para os aviões aqui em Aracaju, sonhava em estar lá e deu um jeito de fazer isso acontecer, e hoje trabalha para que outras pessoas acreditem nos seus sonhos, no sonho de voar no avião, no sonho de voar na vida, no sonho de fazer acontecer aquilo que está batendo no peito. Na hora que o coração aquece, o coração bate mais forte para alguma coisa, é porque tem um combustível para ser queimado, para te impulsionar, para chegar nos seus objetivos. Pessoal, agradecer demais a presença do Capitão Bezerra, que abriu um espaço na agenda tão corrida, nos dar essa honra de estar aqui, contar essa história da Esquadrilha, trazer a Esquadrilha da Fumaça para o nosso podcast. A gente teve aqui, já passou o comandante Fernando, o André Cabral, recentemente o Luiz. Então, assim, a aviação não tem como não estar no meu roteiro, porque todo mundo sabe, na minha vida pessoal, o quanto que eu sou envolvido com a aviação. Agradecer também a nossos patrocinadores, que estão sempre aqui dando apoio ao podcast, o Bem Temperado, que é a Casa da Música, Belgrano Salgados e a Zen Lotus Chás Premium. Você que acompanhou essa entrevista, não deixe de comentar essa entrevista especificamente, replique, compartilhe, faça barulho, faça fumaça, para que todos possam ver mais um pouco sobre a história da quadrilha e conhecer um pouco sobre o André. Vamos deixar o capitão conhecer o André, que é o nosso representante dentro da esquadrilha. Não esqueça de fazer esse comentário. É muito importante você curtir para que o YouTube entregue para mais pessoas essa entrevista. Capitão, muitíssimo obrigado por ter aberto essa sessão, ter vindo aqui, agradecer demais essa simpatia e o serviço prestado que a Força Aérea faz para a sociedade brasileira, esse retorno que vocês dão para a gente é importante, e além de ser bonito, porque nessa hora é bom ficar um pouquinho do pescoço doído, ficar olhando para cima e ver essa apresentação, né? E Aracaju só ganhou esse presentão, né? Uma apresentação de aniversário de 171 anos, e ter a esquadrilha é o ápice de um aniversário, você ter isso. Como eu sempre falo para vocês, encontro próxima quarta-feira, 20 horas, com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.